E o café de hoje é com o professor Gilmar Oliveira, do IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet Coisas, em mais um vídeo da nossa série Café. E o café de hoje é com o professor Gilmar Oliveira, em continuidade ao nosso vídeo 147, card aqui, onde eu apresentei o webinar no IFRJ. Então, após a apresentação, a gente continuou conversando e essa conversa foi gravada. Então, resolvi fazer um vídeo da série Café, conversando com o professor Gilmar. Eu espero aí que seja interessante. A gente conversou sobre os desafios do novo profissional nessa era de tecnologia. Foi uma conversa muito interessante. Eu te convido então a acompanhar. Então pegue o seu café e vamos lá. Lá na década de 90, nós tínhamos o perfil aí, especificamente o pessoal de TI, a gente chamava de programalista, né? Que era aquele cara que fazia análise, que fazia programação, fazia teste, ia na reunião com o cliente para buscar a especificação, né? Fazia tudo. E com o tempo começou a acontecer o quê? As especializações. Então você tinha lá o arquiteto de interface, o arquiteto de banco de dados, o desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, né? E começou a especializar, na minha opinião, talvez até demais, tá? E o que aconteceu? Então, com o advento do IoT, na minha opinião, essa oportunidade, essa necessidade do profissional ter essa pluralidade de tecnologias, talvez acaba sendo um dificultante, porque nos últimos anos o profissional foi instruído, né, a se especializar, se especializar, se especializar. E no IoT, como a gente mostrou ali, você não consegue desenvolver um projeto muitas vezes só especializado com uma só tecnologia. Então, eu tenho a impressão de que esses profissionais hoje que estão querendo se voltar para o IoT estão enfrentando essa dificuldade, tá? A necessidade de ter essa pluralidade de tecnologias, né, que infelizmente eles foram orientados a não fazer nos últimos anos. Interessante a tua visão. Eu, no meu tempo de indústria, eu estive visitando a Alemanha no ano de 95, participando de um projeto que foi comprado um equipamento da Alemanha e toda a parte de hardware e software estava sendo construída lá. E montaram uma bancada com os computadores, servidores e uma simulação no sistema SCADA, né, sistema supervisório. E tinha um alemão que começou a mostrar para a gente esse protótipo que seria aquilo que seria instalado na empresa aqui no Brasil posteriormente. E já havíamos comprado, a CSN já havia comprado, e a gente começou a fazer acompanhamento dos testes lá. E aí deu um problema, né, naquela época, deu um problema lá numa interface, e o alemão falou assim, peraí que eu vou chamar o responsável pelo sistema operacional. Aí apareceu mais um alemão especialista em sistema operacional. Aí falou assim, vamos chamar o cara do banco de dados. Aí mais um terceiro. Não, vamos chamar agora o especialista da instrumentação. Isso aqui pode ser defeito do sinal. Vamos chamar o do CLP. De repente, tinham 7 alemães e cada um sabia um pedacinho, né? Sabia muito bem. Então, hoje, quando você mostrou esse slide aí com as tecnologias, é como se uma pessoa fizesse o trabalho daqueles 7 e essa pluralidade, ela está sendo muito, assim, determinante hoje para você conseguir desenvolver e implantar aquilo que você quer. Às vezes, você vai precisar se debruçar numa tecnologia para conseguir vencer um desafio e colocar aquilo para funcionar, né? Então, nem sempre você vai ter à mão a pessoa que vai desenvolver aquilo para você, mas você pode ter acesso à informação, você pode ter acesso ao material, e vai depender de você querer aprender e colocar a mão na massa para fazer funcionar, né? Muito interessante. Eu costumo dizer que o desafio hoje já não é nem mais você buscar o conhecimento, né? Porque o conhecimento está aí. Eu digo que o desafio hoje é você aprender a aprender.
né? É. Porque aquele conhecimento que você não tem hoje, você vai precisar amanhã, até pegando esse teu exemplo, né? Eu nunca precisei fazer tal coisa. Opa, hoje eu preciso. O que eu vou fazer? Bom, eu não sabia ontem, mas eu vou procurar, vou assimilar esse conhecimento, pronto, passei a conhecer. Daqui a pouco, não num nível super especializado, claro, porque nunca a gente não vai desmerecer o especialista, claro que não, mas num nível de conhecimento que atende a minha demanda hoje, né, que eu posso daqui a pouco atender aquele meu problema que eu tinha, né, num conhecimento que eu consegui absorver. Mas o interessante aí não é o fato de que eu sabia já, não. O fato é que eu precisei aprender, assimilei o conhecimento, opa, e agora eu sei. Então, na minha opinião, o importante é você aprender a aprender. Sempre estar nesse constante via, né, de estar aberto ao conhecimento. Eu vou dar alguns exemplos práticos, tá? Do material que a gente coloca normalmente lá no canal, pelos comentários que a gente recebe, e a gente tem o grupo também no Telegram, é curioso porque muitas vezes você recebe perguntas do tipo, isso aqui, não sei. Ok, mas se você for ali e olhar com atenção daqui a pouco o vídeo, olhar com um pouco mais de atenção a explicação que está colocada, né, a gente está passando o conhecimento para você. Só que você daqui a pouco não teve o insight de assimilar aquele conhecimento. Então, por isso essa é a minha opinião, tá? Da pessoa se habituar, né, a ter esse modo, eu chamo esse modo esponja, né? Tá sempre predisposto a aprender, sabe? Ter logo aquele insight, opa, isso aqui é uma coisa nova, eu posso assimilar. Ou, não, eu não vou, isso também é importante, não, eu não vou assimilar esse conhecimento agora porque eu não preciso, mas eu sei que ele está ali quando eu precisar, né? Isso também é importante. Antigamente, aí fazendo aí entrando um pouco na seara do professor aí, mas assim, a gente tinha, na minha época, né, de primeiro grau, segundo grau, nós tínhamos os mestres, né, os professores eram os mestres, porque o mestre tinha aquele domínio do conhecimento absoluto, e o que o mestre falava era o conhecimento máximo, né? Era a verdade. E hoje em dia eu vejo que o papel do professor está muito mais também em instigar o aluno a ter esse posicionamento, né? Até o Gilmar depois pode me corrigir aí se eu estiver errado, né? Colocar a sua opinião. Mas eu penso que é muito importante o professor instigar o aluno justamente nisso, dar o caminho, mostrar o caminho, né? Até porque nem ele, nem ninguém vai ser mais aquele mestre dono do conhecimento absoluto, né? Primeiro porque esse conhecimento vai mudar numa velocidade muito grande, né? Então, aí fazendo daqui a pouco uma analogia com um currículo, de repente, do próprio curso, né? Esse currículo foi aprovado para esse semestre, daqui a pouco no próximo semestre já vai precisar alguma atualização curricular, porque a tecnologia ou o foco que dá aquela cadeira, né, já teve uma atualização. Tá? Então, isso me parece mais importante, né? Esse papel, né, então, do aluno em ter esse posicionamento de sempre estar aberto a aprender. E, de novo, não assimilar, não. Assimilar de uma forma seletiva, né? Eu preciso saber A hoje, vou aprender A. B não preciso, B vai deixar para depois, mas eu sei onde aprender B quando eu precisar, né? E ao professor fazer esse papel de instruir. Olha, eu vou te ajudar aqui para você não ficar patinando, divagando, né? Ó, isso eu vou te dar o norte. Segue por aqui a minha experiência vai te dizer isso, né? O meu conhecimento vai te dizer isso. E agora siga por aqui. Essa é a minha opinião em relação aí a essa, vamos chamar assim, rotina do aprendizado, né? Rotina do aprender. Michelão, eu concordo com você. Há alunos que têm conhecimento, às vezes, de determinados assuntos que ultrapassam o conhecimento do professor. Sim, E o correto? professor que não sabe lidar com isso, ele sofre. Então, é bem legal quando o professor ele tem a humildade de reconhecer que esse acesso ao conhecimento ele está tão democratizado e liberado, vamos dizer assim, né? Nunca esteve tanto. Há uns 40 anos atrás, ou 35 anos atrás, quando queríamos montar algum projeto eletrônico, a gente dependia de comprar uma revista eletrônica ou conseguir emprestada com alguém, de tentar comprar as peças e montar.
Hoje, com a internet, você clica lá e descobre o diagrama e o desenho e o que você quiser, porque está tudo liberado, né? Deixa eu te Então, falar, eu tenho uma predileção, assim, eu gosto muito de datasheet, eu adoro ler datasheet. E é uma coisa muito simples, porque você vai no Google, coloca a referência e acha o bendito datasheet, é, né? E editado pelo próprio fabricante, ou seja, uma fonte 100% confiável, né? Eu me lembro que o meu pai, ele trabalhava com circuitos de transmissor valvulado, né? Ele era radioamador. E aí ele tinha lá o handbook, né? O handbook eram os livros não digo de cabeceira, mas livros de bancada, né? Editados pelos fabricantes, que eram umas calhamaços, né? Muito amarelados, muito folhados, muito manuseados, que eram a referência que você tinha, né? E eram livros caríssimos e eram praticamente livros sagrados, né? Porque você ter um handbook, então, do fabricante era uma coisa sensacional, tá? Coisa que você hoje consegue tranquilamente. Eu tenho um vídeo até no canal, tá? Procurem lá por datasheet. Eu insisto, eu explico para o pessoal entender a validade, a importância de ter esse hábito, né? Fazer a sua bibliotequinha lá de datasheets, ter o hábito de ler o datasheet. Não precisa aprofundar não, gente, mas saber o básico, sabe? Saber uma tensão, saber uma corrente que o componente vai utilizar, conhecer o protocolo. Daqui a pouco você lendo uma dica que o fabricante te dá do componente te resolve um problema de design importante no teu projeto, tá? Então tenha isso em mente. Datasheet. Miquelon, quando a gente conversou o telefone há um tempo atrás, e você, eu te falei e repito, você é um caso de disrupção, porque com a tua formação, né, e depois você fez aí, entrou pela área da TI, né, mas pela tua formação, o que você mostra no teu material, nos teus canais e nos teus materiais divulgados, você repassa um conhecimento extremamente útil e sólido. E bacana quando você vê a tua limitação em entrar por uma área da engenharia que você não domina e saber, não vou entrar por aí. Mas não tira o teu valor, e a gente entende isso, né, claramente, da disrupção, de mostrar que uma pessoa da área de administração mexe com software e conhece bastante. Você tem um grande conhecimento, é muito bacana, e você repassa isso. É um fato notório, sabe? Assim, eu registro isso aqui. Aí é um pouco do meu perfil, assim, Gilmar, porque assim, das coisas que eu me proponho a fazer, né, do conhecimento que eu me proponho a assimilar, eu realmente procuro me aprofundar bastante, tá? Software especificamente é uma coisa que eu gosto bastante porque eu tive uma vivência muito grande na área de software, né? Embora eu esteja afastado, vamos dizer assim, hoje de uma área de tecnologia, né? Mas a gente já teve uma vivência boa, já teve uma vivência interessante. E aí eu remonto aquele perfil que eu te falei lá um tempo atrás, que a minha época de TI, nós tínhamos esse perfil do programalista, então a gente fazia de tudo, né? A gente modelava banco de dados. Não, primeiro, a gente ia na reunião com o cliente, a gente trazia a solução, esboçava a solução, modelava o banco de dados, modelava as consultas do banco de dados, fazia a interface, botava para rodar. Aí você via que aquela tua consulta estava com problema de performance, você ia lá, otimizava o SQL da tua consulta, né? Então assim, e eu tive algumas experiências assim, nos últimos anos aí, interagindo com o pessoal da área de software, e me chamou muita atenção isso, como essa especialização acaba se tornando uma limitação. Porque no momento que eu chegava para falar com um profissional sobre front-end, né, e entendia perfeitamente tecnicamente como funcionava o front-end, quando eu passava a conversar com outro profissional, por exemplo, que era de banco de dados, eu entendia perfeitamente o que era otimizar uma query, o que era uma modelagem de dados, eu via que aquele cara do front-end não entendia nada. Enquanto a partir do cara do banco de dados não entendia o que a gente conversava com o cara do front-end. Entendeu? Então, assim, isso me parece que essa especialização em algum momento se tornou demasiada, né? E essa especialização acabou o quê? Acabou fazendo com que indiretamente o custo do software aumentasse muito, porque daqui a pouco aquela tua equipe que poderia ser, de repente, 5 perfis de programalista viram 15 especialistas, né? Daqui a pouco aquela tua velocidade em desenvolvimento,
que era talvez de 30 dias virou 60, tá? Então, assim, não quero criticar a metodologia de desenvolvimento, tá? Mas eu particularmente vivenciei isso muito. Inclusive, o meu time de desenvolvimento, na época, eu tinha 18 programalistas no meu time, e quando incutiram na empresa a ideia da fábrica de software, né? Eu bati na mesa, eu fui bastante relutante quanto a isso, porque me pareceu que uma segmentação na época, né? Segmentação radical entre análise e desenvolvimento ia trazer prejuízo, e trouxe, né? Tanto que chegou ao ponto do meu time ser bloqueado de não acessar código-fonte mais. A gente foi proibido de acessar código-fonte e a gente tinha que se limitar a fazer especificação e passar para a fábrica, né? Aí isso foi uma das coisas que me fez sair, inclusive, da área de desenvolvimento de software, tá? Que aí remonta lá aos anos 1995, 98, que aí eu saí da área de software e fui para a área de negócio, né? E aí descobri os meios de pagamento e estou nisso há 21 anos já. Você falou aí uma coisa importante que mostra uma tendência interessante, que a especialização ao extremo, às vezes, ela, eu diria, eu usaria uma palavra aqui, ela confina a pessoa, né, naquilo que ela procura entender bastante. Eu me lembro de uma pessoa muito influente, chamado Peter Drucker, da área de marketing, né, aí pela década de 90, uma frase dele que diz o seguinte: é mais importante fazer o que deve ser feito do que fazer como deve ser feito. Sim, sim, sim. Eu acho essa frase sensacional, porque ela prioriza o que deve ser feito e faça aquilo para alcançar o resultado. Sim. E não fique se esmerando, porque às vezes você pode estar se esmerando naquilo que não é para ser feito, né? Então, hoje eu vejo, quando você abriu aquele leque de tecnologias, você conhecer aquilo que é necessário para conseguir chegar onde precisa, é exatamente fazer o que deve ser feito. É estudar o que é preciso e alcançou o resultado e aí vamos para outra. A especialização ela é importante, mas dependendo do local onde se aplica, ela acaba realmente mantendo a pessoa ali presa como uma bola de ferro aos pés, né? E aí, por favor, assim, o pessoal que está aí no dia a dia na TI, por favor, eu não quero falar mal de DevOps, eu não quero falar mal de metodologia, tá? Não, por favor, tá? Não estou criticando nada disso, só estou sugerindo que haja um equilíbrio, né? mais otimizado, né? De repente, nessa especialização, tá? Aí, pegando o teu gancho, Gilmar, você falou exatamente o que eu falo, só que eu costumo usar uma expressão um pouco diferente. Assim, eu tenho a impressão, né, que especificamente na área de TI se passou a priorizar muito mais as metodologias, né, do que as entregas de software. Tá? Legal, vamos falar em metodologia ágil, vamos falar em Scrum, beleza. Mas, gente, isso não é justamente uma tentativa de tentar tirar um pouco da burocracia, né? Eu acho muito válido o Scrum, eu acho muito válido a metodologia ágil, porque eu penso que já é justamente uma volta, né, à origem, que é o quê? Você está próximo do usuário, você ter mais agilidade, não ser tão burocrata, né? Burocrata mesmo, não de burocrata, burocrata mesmo, né? Mas utilizar a metodologia de uma forma prática, né? Não de uma forma que vai, como o Gilmar falou, vai sobrecarregar o teu processo, né? Você vai dar foco no método e não na entrega, tá? Deixa eu aproveitar, eu me recordei uma coisa que eu queria comentar antes também, quando você falou ali das referências, só voltar um pouquinho, tá? Eu acho importante fazer esse comentário, falando sobre as referências, né? E você falou em revistas, e aí me veio a saudosa revista Saber Eletrônica, e mais saudoso ainda, mestre Newton Braga, né? Que eu tive a oportunidade de conversar com ele, então também tem um vídeo no canal, tá? Foi uma oportunidade maravilhosa, de um cara que eu lá com os meus 10, 12 anos lia as publicações da Saber Eletrônica, de um cara chamado Newton C. Braga, que era o editor técnico da revista, e tive a oportunidade de entrevistá-lo agora aí depois.
e com os seus lá 70 e poucos anos, penso eu, né? E continuando nas suas investigações, falando tranquilamente de tecnologia atualíssima. Ele mencionou tecnologia quântica, ele mencionou a internet, ele mencionou todas as tecnologias atuais, tá? Ou seja, é um cara que continua se desenvolvendo sempre. Então também sugiro aí, assistam a entrevista com o mestre Newton Sebraga, tá? Só fechar esse comentário que eu queria ter feito anteriormente. É muito bacana. E em relação à parte da internet das coisas, do IoT, qual a sua percepção, Miquelon, em relação a nós brasileiros, né? E a, a utilização de dispositivos, né? E essa parte de, vamos dizer assim, utilidades domésticas e a parte da domótica, né, dos home appliances. Qual a tua visão da chegada disso no Brasil de uma forma mais massiva? Você acha que está muito perto? Porque hoje a gente tem focos, né, em alguns pontos, algumas coisas, mas a gente não tem. Por exemplo, eu tenho um amigo que mora no Canadá e ele diz que lá no Canadá, olha só que instrumento assim simplório e importante para segurar. Ele falou que toda residência tem que ter um sensor para identificar vazamento de gás na região lá da cozinha. No Brasil nós não temos essas coisas, né? E isso é algo assim que é muito tranquilo de você conectar e botar na web, gerar alarme, mandar mensagens. Qual a tua visão dessa questão da domótica e da IoT? Qual a tua visão? Você acha que a gente está perto de ter uma aplicação massiva disso? Eu vejo o seguinte, assim, nós tínhamos um atraso, sempre tivemos o atraso tecnológico em relação a outros países, tá? Vejo que com o advento da internet isso minimizou muito. Parece que o Arduino, tá? Aí sem falar do Arduino mesmo, sem menosprezar, tá? O Arduino, essa questão assim, de começar a popularizar a eletrônica, começar a popularizar aquele maker, um parênteses, né? Um parêntese que maker não é só o cara que mexe com eletrônica, o maker é genérico. No Brasil, inclusive, a gente não tem um espírito maker, né? Se você pegar Estados Unidos, todo mundo tem na sua garagem ferramental, todo mundo sobe no fim de semana no telhado para limpar telhado, tá? Todo mundo arruma alguma coisa, até porque nos Estados Unidos mão de obra de serviços, né, é muito cara, né? E você não pode fazer isso informalmente. Então você, dono de casa, vai precisar, ou você vira maker e faz as coisas da sua casa, ou você paga caro por um profissional. Que é diferente do Brasil, né? Que serviço é menosprezado e é muito mal pago. Nos Estados Unidos, esse tipo de serviço é muito bem pago, sim. Então, isso denotou, né, no perfil norte-americano, essa questão do maker. A gente acabou importando isso, se bem que apareceu muito mais na parte daquele cara da eletrônica que quer fazer projetinho com o tal do Arduino. Beleza, só para contextualizar, porque maker é muito mais amplo que isso, né? Então, pegando esse gancho, eu penso que o Arduino ajudou muito, porque o pessoal começou a pegar aquela empolgação, olha que bacana, dá para fazer um controlezinho, e aí a domótica começou a entrar, aí eu vou ligar o relézinho com o sensor de movimento, vou ligar a lâmpada, olha aqui, eu que fiz, sabe? Aí surgiu lá a oportunidade de conectar esse cara na internet, porque apareceu um tal de ESP8266, um tal de ESP32, e eu vejo assim, pegando o contexto do canal que foi criado em 2017, tá? Me parece que isso está crescendo muito rápido, Gilmar, tá? Esse atraso está reduzindo muito, por conta, talvez, desse espírito maker, vamos chamar assim, desse movimento das pessoas começarem a querer fazer seus projetinhos de eletrônica, tá? Claro que uma coisa é aquele cara que quer projetar por conta, né, de maker, de hobby, e outra coisa é o profissional. Na comunidade Tudo sobre a IoT, a gente começa a ver isso com uma evidência muito clara, e aí com resultados, porque ali é business, né? Ali é negócio, são profissionais que usam o IoT no dia a dia para negócio. Até te recomendo aí a conhecer, tá? Eu tenho uma entrevista no canal também com a Thelma Troisi, que é a fundadora do grupo, tá? Tudo sobre IoT, também te convido aí a conhecer, e os demais também. Tá? Então, qual é a ideia do Tudo sobre a IoT? Justamente fazer com que o Brasil possa se tornar uma referência na América Latina em relação a IoT.
Aí puxando um pouco mais para a domótica, tá? É importante também a gente caracterizar, né? Domótica não é necessariamente IoT, né? A domótica está muito para o lado da automação, né? Que aí é uma eletrônica, né? É uma automação de uma iluminação. Você deu o exemplo do gás, né? É um sensor que vai comunicar, beleza. Isso também é uma coisa importante. O Arduino ele trouxe muito isso da automação da domótica, tá? Então não necessariamente, aí aquela brincadeira que a gente vê na apresentação, né? Não necessariamente uma coisa smart, alguma coisa que tem alguma automação, é uma coisa de IoT, tá? A ideia do conceito do IoT é comunicar, né? Ou absorver, buscar alguma informação que está disponível, ou gerar uma informação que está disponível. A gente tem vários exemplos, tá? Desde uma fotocélula que não precisa estar em cada poste, mas uma fotocélula única de uma região que vai instruir a todas as quaisquer outros clientes que queiram saber aquela informação de luminosidade, né? Então vamos imaginar, eu posso ter uma fotocélula única num bairro inteiro, né? Porque a luminosidade vai ser igual no bairro inteiro, eu não preciso ter dezenas, centenas de milhares de fotocélulas, basta eu ter um dispositivo que leia aquela fotocélula que está publicando essa informação e pronto. Outro exemplo, eu posso ter também no meu bairro um sensor de, por exemplo, uma estação meteorológica compartilhada para sinalizar que começa a chover, sinalizar que começa uma ventania, que vai comandar as janelas da minha casa para fechar, porque vai chover. Essa informação não precisa ter sido gerada por mim, eu vou consumir, né? Essa informação está disponível. Então são vários exemplos, tá? Então, pegando lá a tua pergunta inicial, tá? A domótica, ela se confundiu um pouco também com a automação residencial, que na minha opinião acabou vindo muito mal interpretada. Na verdade, não é a questão de ser mal interpretada, foi uma coisa de oportunismo, né? Se viu na automação residencial um nicho seleto, né, de pessoas que estariam dispostas a investir lá 100 mil, 200 mil, 300 mil reais na sua residência para poder comandar por voz a sua lâmpada. Beleza, oportunidade, né? E aí começou a se criar um mercado de automação residencial muito elitizado, na minha opinião, infelizmente, tá? Porque era uma tecnologia que poderia ser muito mais acessível, poderia ser muito mais aberta, tá? E aí é interessante porque aquela segmentação da automação residencial cara, vamos dizer assim, né, elitista, acabou dando margem ao quê? Aquele cara maker que queria fazer a mesma coisa, só que ele vai lá na China e traz o seu relézinho, traz o seu sensorzinho, né, liga no Arduino, no SP e faz a mesma coisa. E além de ser muito mais barato, ele ainda diz, foi eu que fiz, né? Então, assim, claro, gente, sempre guardando as proporções, tá? Mas é importante isso. Então, lá, respondendo ao que o Gilmar comentou inicialmente lá, domótica, IoT, eu penso que nós estamos reduzindo rapidamente essa diferença, tá? Isso é excelente e também, na minha opinião, um dos grandes méritos, né, a nível, vamos dizer assim, Brasil, tá? São esses movimentos makers que a gente viu proliferar, sim. Tá? Então tem que dar valor para aquele cara do Arduino, né? Porque é um cara que está puxando tecnologia, é um cara que está disseminando, é um cara que está divulgando. Tá? E aí nesse meio tempo ele conheceu um ESP, daquele projetinho não é só mais de Arduino, já é um projetinho de ESP, que vai ter um Wi-Fi, que vai virar um projetinho de IoT, e com isso vai proliferando. Então sim, eu penso que em poucos anos a gente vai tirar muito esse atraso, muito mesmo, né? A própria questão aí de tecnologia, a gente já tem o Brasil como uma referência em termos de tecnologia da informação. Na área financeira, né, que é a minha área, nós sempre comentamos assim, que o nosso sistema bancário hoje é um dos melhores do mundo, por conta do quê? De uma coisa chamada inflação, que nós tínhamos lá na década de 80, que fazia a gente ter que tirar zeros, né, de numeração e virar todo um sistema bancário do dia para a noite para atender a inflação. E, gente, assim, isso é uma outra coisa de tecnologia que a gente não se dá conta. O nosso sistema bancário, gente, ele é muito bom, obrigado. Tá? Ele é excelente.
Outra tecnologia também que a gente tem aí que pode seguir de exemplo para o mundo. A gente está vivenciando aí. Alguns de vocês vão votar de novo no domingo, no segundo turno, as nossas eleições. Tá? Então, assim, a gente tem muita tecnologia boa, tá? Não menosprezem o nosso país, não menosprezem o que a gente tem aqui no Brasil. Tá? A gente tem muita tecnologia boa, sim. Quer ver outro exemplo? Nosso cartão de crédito, que você passa no celular lá, digitalizado, e nem precisa encostar em mais nada. Estados Unidos ainda tem cartão que tem que assinar. Estados Unidos ainda tem cartão que não usa chip. Tá? Então, assim, não menosprezem. A gente tem muita coisa boa de tecnologia aqui no país. Mas, realmente, de tudo isso aí, da tecnologia e tudo mais, as pessoas fazem a diferença, né? Com certeza. E eu sei que você pensa assim, você vê assim. E o teu próprio conceito aí de compartilhar e compartilhando que você amplia mais conhecimentos é muito bacana. Parabéns pelo teu trabalho. Nós do IFRJ aqui da Unidade de Volta Redonda, a gente te agradece profundamente. Ok. Pessoal, muito obrigado, então, ao Gilmar. Aí o Vidal não conseguiu voltar, né? Então, estendo aí meu agradecimento a ele também, Gilmar, por favor, né? Ao pessoal todo. Então, fica o meu incentivo de novo, gente, tá? Sejam os protagonistas na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Tem muita oportunidade interessante, tá? Tem muita oportunidade boa. E eu vou contar uma coisa para vocês também. Por incrível que pareça, nem todo mundo quer aproveitar as oportunidades. Opa, isso é uma vantagem, porque simplesmente você não terá algumas pessoas concorrendo com você, porque elas simplesmente não querem. Então, oportunidade. Bom, mais uma vez eu agradeço. Convido a vocês aí a acompanharem o canal. Eu costumo ter uma proximidade muito grande com o pessoal do canal, tá? Postem comentários, fiquem à vontade, tá? Convido também a entrar no grupo lá do Telegram. Muito obrigado, Gilmar, pelo convite. Abraço a todos, fiquem com Deus e muito obrigado. Miguelon, um abração, tá? Conte com a gente porque precisar. Ok. Então, gostou dessa conversa? Espero que sim. Te convido a deixar o like nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e acompanhar os nossos próximos vídeos. Marque o sininho para poder receber as notificações. Quero te agradecer por acompanhar esse vídeo, deixe os seus comentários e até a próxima! Essa foi mais uma conversa com um convidado especialíssimo acompanhada de um bom café.